Boa noite a todos. Estão ouvindo bem aí atrás? Tá. Então, bem-vindos à nossa casa. Alguém está pela primeira vez aqui? Então, sejam bem-vindos duas vezes, tá? Que seja o primeiro de muitos. Então, a gente sempre começa com apesar de não ser obrigação, né? Mas a gente começa com uma pequena prece para harmonizar um pouquinho, tá? Então, vamos fechar os olhos, vamos respirar fundo. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, quando muitos gostariam de estar e não podem. Que essas energias que foram preparadas para nós, como aquele remedinho especial, aquela homeopatia que traz exatamente aquilo que a gente precisa, nos traga saúde física e espiritual, que possamos sair daqui mais equilibrados, mais harmonizados, que essas energias façam a diferença na nossa vida, que possamos conservá-las o maior tempo possível e tornar nossa vida, a vida da nossa família, e em todos os lugares que nós passarmos um pouquinho melhor. Que assim seja. Gente, eu quero pedir, se possível, deixar o celular no Vibracal, pelo menos. Se tocar aqui não tem grande problema, mas tocar lá na sala desarmoniza, tá? Então, gostaria de pedir, se possível, que vocês façam isso, tá? Vou desligar um aqui. Então, normalmente me dão um assunto do Evangelho, hoje me deram um assunto difícil, mas a gente vai tentar passar o que a gente entendeu, né? Então, o que sempre a gente comenta é que quando vem alguém falar aqui, pode ter alguma coisa que você não concorde, mas quem está errado é o palestrante, não a doutrina, certo? Então, vocês tenham liberdade para estudar o assunto e ver de uma forma diferente do que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Disciplina do pensamento e transformação pessoal. Basicamente, eu usei esse livro aqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e eu acho que já é a terceira palestra que eu uso esse livro para fazer, então pode ser um livro de cabeceira, tá? Então, assim, tem muitos ensinamentos que a gente vai nos aprimorando, tá? Então, bem interessante. Então, disciplina do pensamento e transformação pessoal. Vamos. E a gente, para transformar, a gente tem que começar em algum lugar, né? Então, como eu falei, a gente vai usar esse livro aqui. Lá nesse livro tem um capítulo, o capítulo 9 ali, ele fala sobre evolução, né? E eu coloquei transformação. Então, Deus cria o princípio inteligente, lá no início, né? Apenas o princípio inteligente, nos seres mais simples da organização. Então ele coloca, o Leon Denis coloca ali nesse capítulo 9. Na planta, a inteligência dormita. No animal, ela sonha. Só no homem, acorda. Então, a partir deste momento, quando acordou no homem, né, a inteligência, nasce a capacidade do homem pensar. Né? Aqui nasce o pensamento, quando a gente se tornar um ser humano. Tá? Só no homem ela acorda. Conhece-se, possui e torna-se consciente. Então, um animal ele tem uma consciência limitada, digamos assim, mas esta ser consciente é nós que temos capacidade de lembrar do que aconteceu com a gente desde o início da nossa vida, né? Só o ser humano tem, né? A partir daí, o progresso, de alguma forma fatal nas formas inferiores, ou seja, todos os organismos vão evoluindo gradativamente, fatalmente, né? Então começa no mais simples e vai evoluindo. E nós temos um detalhezinho, né? Só depois, né, se pode realizar de acordo com a vontade humana e com as leis eternas. Então, a partir do momento que a gente acorda, que a gente começa a pensar, nós temos a vontade.
E a vontade é determinante para a gente sair do lugar, né? A vontade que a gente tem de evoluir, de superar nossos limites todos os dias, né? É isso aqui é o que nos diferencia dos outros seres, né? Os animais têm uma consciência fragmentada, né? Eles não conseguem, né? Quem tem um cachorrinho em casa, você chega em casa ele faz uma festa, né? Mas se você sair 5 minutos e voltar, é a mesma coisa que você voltar ficar o dia inteiro fora, ele vai fazer a mesma festa, né? Por quê? Que é fragmentado. Nós temos a capacidade de ter essa consciência que não é fragmentada e temos a vontade. Então, a gente vai evoluir. Para quem é professor aí, sabe que na sala de aula tem vários alunos e vários níveis, né? Alguns vão evoluir, vão estudar, vão tirar 10, e outros vão tirar 5, e outros vão tirar menos que isso, né? Por quê? Cada um tem uma vontade de evoluir ou não. E a vontade é essencial para nós, né? Se você não tiver vontade, não sai do lugar. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da vida mental. E, na vontade, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, vontade a gente não põe em ninguém. Você pode fazer tudo por uma pessoa. Você pode dar condição financeira, dar estudo, dar o que você puder. Mas vontade você não coloca em ninguém, né? Pode ser o seu ser mais amado, né? Por exemplo, um filho. Você não pode fazer ele passar no vestibular. Você pode dar condição para ele chegar lá e fazer. Mas se ele não tiver vontade, não tem jeito, né? Então, a vontade é essencial, como ele coloca ali, né? Na vontade, dispomos do botão poderoso que decide movimento ou inércia. Ou você fica parado ou sai do lugar. Mas isso depende de você. Depende da vontade, né? E para a gente evoluir, como é que a gente faz, né? Até hoje à tarde eu brinquei, né? Diz assim, se você está plenamente contente com a sua vida, acha que você não precisa aprender mais nada, e já estou no auge, eu não estou no meu limite, não preciso de mais nada, pode receber o passe e ir embora, né? Mas assim, a gente vê quanto a gente precisa. Eu, quando me deram esse tema para a palestra, eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou ter que aprender? Né? Porque a gente, dá uns 2 meses antes, a gente fica lendo, fica estudando. E aí a gente vê assim, nossa, o quanto eu preciso mudar, quanto eu preciso evoluir, o quanto eu tenho que fazer diferente, né? Então, é exatamente isso, né? Eu tenho que saber onde é que eu estou, né? Qual o meu momento, aonde que eu quero chegar, né? E como eu vou chegar. E para a gente fazer isso, a gente tem que ter um direcionamento, né? Como que eu quero ser? Eu quero ser um dia igual Jesus, né? Jesus é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Então, esse é um objetivo longe, né? Quando a gente leu o A Caminho da Luz, as pessoas quem já está há mais tempo já deve ter cansado de me ouvir falar isso, né? No A Caminho da Luz ele fala que Jesus está cuidando da Terra desde o início, ou seja, há 4 milhões de anos atrás, 4,5, né? Jesus está cuidando da Terra. Então, se o nosso objetivo é ser igual a Jesus, né? É um objetivo longe, mas é um objetivo que nós vamos chegar. Por que Jesus está com todo esse tempo cuidando da Terra? Porque ele passou pelas mesmas fases que a gente passa, né? E nós, por que a gente diz que está longe? Nós estamos no mundo de expiações e provas ainda, né? Então estamos bem longe de Jesus, né? Mas assim, eu vou me desesperar porque Jesus está há 4 milhões de anos aqui e eu não. Então, esse é o nosso objetivo final. Mas o objetivo primeiro que a gente tem, qual o seu objetivo primário? O meu é ser melhor que eu mesmo todos os dias, né? Então, o meu objetivo final é ser igual a Jesus, mas o meu objetivo é ser melhor que eu mesmo todos os dias. A gente consegue fazer isso sempre? Nem sempre, né? Às vezes a gente promete para mim mesmo, eu prometo para mim mesmo que eu não vou fazer determinada
não vou passar por determinada situação que eu causo. E aí, já 2, 3 eu erro de novo, né? Vou dar um exemplo que é mais fácil, né? O trânsito está cada dia mais doido. Cada um dirige de um jeito, né? E daí você pensa assim, olha, hoje eu não vou fazer o que eu fiz, não vou brigar com ninguém, não vou xingar ninguém no trânsito, né? Mas aí você sai de casa, acontece 1, 2, 3, na quarta vez você perde a paciência e já começou tudo de novo, né? Aí daqui a pouco, quando você para, você diz assim, poxa, eu errei de novo. O que eu tenho que fazer? Eu vou me desesperar? Eu tenho que dar a chance para mim mesmo, né? Então, o meu objetivo é ser melhor. Sei que às vezes não vou conseguir, mas no final, um dia, a gente vai ter que ser melhor, né? E isso é evolução. Qual a importância do pensamento, né? Pensar é criar. Tudo o que existe, o que vemos, o que percebemos, sentimos, e até o que não vemos nem percebemos, existiu primeiro no pensamento. Então, tudo, primeira coisa que você pensa, né? O que você vai fazer, primeiro pensou. Primeiro está dentro da nossa cabeça, né? Então, qualquer coisa que você imaginar, né? Está dentro da gente, né? Primeiro você pensa para depois fazer, né? Ó, como diz a palavra do Chico ali, né? A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando. Constantemente, em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Então, se a gente quer ser melhor, começa a pensar primeiro. Eu preciso ser melhor, eu preciso evoluir, eu preciso fazer a diferença, né? Primeiro está dentro de nós. Por que isso? Porque pensamento é força eletromagnética. Quando você está pensando coisa boa, né, situações boas, né, objetivos bons, a gente gera uma energia, né? Eu tenho quase certeza que todo mundo já percebeu que às vezes você chega num lugar, você sente uma energia pesada, né? Que não é um lugar tão legal assim, né? Pode até ser para algumas pessoas, mas para você não é. E aí você não se sente bem no lugar, né? Por quê? É força eletromagnética. De acordo com o que estão pensando no lugar, é isso que vai, a energia que vai ser emitida. O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação o tempo todo. Ou seja, o que você pensa, você emite coisas boas ou coisas ruins, energias boas ou não. Continuando, a importância do pensamento, né? O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento, por suas obras. Ele e suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos. Eu vi um exemplo, né, bem interessante numa palestra que eu estava assistindo. Ele falando de Brasília, né? Ele diz assim, pensa, lá em 1960, quando Brasília foi inaugurada lá, antes de tudo isso, teve que chamar, primeiro, a ideia do Juscelino, né? Chamou todas as pessoas lá, os arquitetos, os engenheiros, tudo mais, para imaginar como seria construir Brasília, né? Então, o que ele diz ali, né? O homem só é grande, tem pelo seu pensamento e as suas obras se irradiam através dos séculos. Então, primeiro ele pensou, primeiro ele imaginou, com toda a equipe que ele chamou lá, né? E aquilo ali vai ficar para sempre, né? Então, sempre, tudo que for feito, um dia foi pensado. Daí a importância do pensamento. Continuando, o pensamento é criador, né? Não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Então, quando você está desejando bem, né? Você está gerando energia, você fica tranquilo, você fica equilibrado. Quando acontece alguma coisa que a gente fica com raiva, o que acontece? A gente não sente uma dorzinha no estômago aqui, primeiro? São as energias desequilibradas que estão nos incomodando, né?
Então, por isso que ele diz, ó, o que você pensa, né, influencia você, influencia os semelhantes, mas principalmente nós. Nós que sofremos de acordo com o nosso pensamento. O que a gente pensar, a gente vai gerar e a gente vai sentir. Quem é conhecido desse desenho aqui, os mais antigos conhecem, né? Esse desenho foi criado em 1962, que tinha o Lip e o Hard, né? O Lip era um leãozinho feliz que estava sempre querendo que desse tudo certo, né? Em compensação tinha o Hard, né? Que ele vivia dizendo assim: ó dor, ó vida, ó céus. Acho que a maioria das pessoas já viram esse desenho, né? Isso não vai dar certo. Tenho certeza que vocês pensarem, vocês conhecem alguém assim. Uma pessoa assim, né? Por quê? Tem pessoas que parece que tem uma nuvenzinha em cima, né? Tudo o que ela pensa que não vai dar certo. E o que, que pode acontecer? É o pensamento gerando energia, né? Se eu pensar, não vai dar certo, não vai dar certo, vou fazer alguma coisa, não vai dar certo, ou se tiver alguém perto dizendo que não vai dar certo, o que, que acontece? Começa a gerar uma energia e a pessoa acaba acreditando que não vai dar. E aí não dá mesmo, né? Até para fazer uma prova, fazer um concurso, se você vai lá pensando que não vai dar certo, provavelmente não vai dar, né? Tem gente que diz assim: "Ah, Deus vai me ajudar a passar no concurso", né? Deus ajuda todos os que estudaram, né? Quem estudar mais vai passar. Mas você tem que ter essa certeza que você está fazendo por onde, né? Para dar certo. Tanto que tem gente que diz assim, é a síndrome do hard, né? Que não vai dar certo, né? Então, tem pessoas que pensam assim, realmente não vai dar. E, e às vezes eu pergunto para vocês aí, será que mudar é a mesma coisa que melhorar? Eu conheço uma pessoa que se mudou de vários lugares e sempre achando que o próximo lugar ia ser melhor, né? Então assim, eu vou voltar para um determinado lugar porque lá vai ser melhor, né? E às vezes mudar nem sempre significa melhorar, né? Quem tem que melhorar? É o lugar que você mora ou é você, né? Então isso dá para a gente pensar, né? Então assim, mudar por mudar não vale a pena, né? Mas esse mudar, né, atitudes de lugar, aí realmente pensando em melhorar. Porque se mudar por mudar não vai fazer diferença, né? O título da palestra é Disciplina do Pensamento, né? E o que é disciplina? Obediência às regras, aos superiores, a regulamentos, né? Isso aí, parte militar, a gente sabe bem o que é, né? E segundo ali, ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento. Então, isso é disciplina. E disciplina do pensamento vai ser o quê? Isso aqui está no momento espírita. Lá no final, no próximo slide eu falo qual que é, tá? Você consegue imaginar quantos pensamentos temos por dia? Estudiosos dizem que temos entre 60 a 95 mil pensamentos em 24 horas. É uma grande quantidade, né? E desses pensamentos, quantos desses seriam úteis? Quantos deles fariam diferença na minha vida ou na vida de alguém? Né? Às vezes a gente pensa, se a gente está trabalhando, a gente está no trabalho e fica pensando em casa. A gente está em casa, está pensando no trabalho, né? Então, assim, tem coisas que a gente não consegue resolver, né? Às vezes a gente diz assim, ó, você está aqui, pense aqui, né? Porque você se está em casa, né? Você não consegue resolver o problema daqui que tem lá em casa. Então, é essa disciplina de pensamento, a gente pensar alguma coisa que seja útil, alguma coisa que a gente possa fazer diferença para nós, né? A gente, como eu disse, nosso objetivo primeiro aqui é ser melhor que nós mesmos. Então, se o pensamento não tem nada a ver com o que eu estou fazendo na hora, não tem utilidade nenhuma, né?
Isso é disciplina de pensamento, é pensar alguma coisa útil para o momento. Está no Momento Espírita, com base nesse capítulo 24 aqui do Problema do Ser. Tá? Disciplinar os pensamentos significa disciplinar a vida e escolher os caminhos mais seguros. Na nascente de todos os atos, palavras, ideias estão os pensamentos. Mudemos a matriz e teremos uma vida renovada, mais feliz. Lembremos, bem pensar é a elevada forma de viver. Então, é pensar coisas úteis, pensar em ser melhor, pensar em evoluir todos os dias, né? Então, bem pensar é a forma de viver. E como é que a gente tem pensamento útil? Como é que a gente faz? Quem fez Coen com a gente aqui sabe a luta que é, né? Quem já fez Coen com a gente aqui? Ó. Então, todo mundo já sabe como que a gente tem que fazer lá, naqueles momentos de concentração, né? O que a gente faz? O que a gente ensina lá no Coen? Eu ajudo no Coen da tarde aqui, a gente está há alguns anos trabalhando no Coen. Então, a gente começa lá no Coen com 2, 3 minutos de concentração, né? Que você fica parado, sem pensar nada. Inclusive, lá na hora, a gente diz assim, olha, vocês têm que, se vier um pensamento, você faça como um espelho, mande ele embora. Por quê? O pensamento útil que a gente tem numa reunião mediúnica é voltada para o trabalho mediúnico. E não pode ficar pensando se meu filho está na escola, se a panela ficou fechada, ficou desligada, né? Se a minha casa ficou fechada. Por quê? Isso é disciplinar o pensamento, é voltar o pensamento para o trabalho. Para aquele momento ali, não tem utilidade nenhuma eu ficar pensando outras coisas, né? Assim como eu não posso ficar pensando que o meu time vai jogar, a seleção vai jogar ou qualquer coisa do tipo. Disciplinar o pensamento é isso, é pensar de maneira útil no que você está fazendo naquela hora. É esse o nosso objetivo. Isso é disciplinar o pensamento, é fazer alguma coisa útil, né? Então, aqui, para quem não veio ainda, venha estudar com a gente, que a gente faz uns exercícios bons para fazer isso, né? E é comum a gente ouvir isso aqui, ó, eu não consigo me concentrar. Eu não consigo ficar focado no trabalho um determinado período, né? Então, no Coen, para quem já acabou o Coen, a gente sabe que o Coen começou com 2 minutos lá e a gente acaba no final com 1 hora de trabalho, né? Então, é possível? É possível. A gente aprende, isso é treinamento, a gente não é de uma hora para outra que a gente consegue fazer isso, né? Então, é passo a passo, dia a dia, né? E a gente nunca pode pensar isso aqui, ó, eu não consigo. Então, a gente consegue. Tem técnicas, tem dicas para fazer isso, né? Uma delas é meditar. O que é meditar? É ficar sem pensar nada num determinado período. Qualquer pensamento que vier, você expulsa, manda embora, não pense, né? É treinamento, você começa com 2 minutos, 5 minutos e assim por diante, né? Você pode não pensar nada ou escolher alguma coisa para pensar. Por exemplo, se você estiver sentado aqui olhando lá para o horizonte, você pensa só nisso. E quando vier algum pensamento, você diz, não quero pensar, né? Isso é um treinamento. Mais à frente a gente vai ver qual a utilidade disso, certo? Então, vamos treinando, vamos chegando num ponto que a gente um dia vai ter essa capacidade de disciplinar sempre o nosso pensamento. E o que a gente tem que fazer? Perseverar, né? Perseverar não é insistir no impossível, mas acreditar que o possível exige esforço. Então, essa concentração que a gente precisa, realmente precisa esforço. Não é de um dia para o outro, não é na primeira semana que a gente consegue, né? Mas eu tenho certeza que quando a gente chega no final do primeiro ano do Coen, a gente tem, que o Coen são 2 anos, né? A gente tem
90% da turma conseguindo se concentrar e trabalhar de acordo com o objetivo do trabalho. Certo? Então, exatamente isso, né? Não pensar que não, eu não consigo, né? Não é impossível, basta que a gente se esforce para a gente ter esse período de concentração. E para isso, né? Olha o que Jesus nos disse lá, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vocês podem ver que está ali primeiro vigiai, né? E depois orai. Por quê? Nada, não existe inércia, né? Então, primeiro a gente faz alguma coisa. Primeiro, vigiar. E que é mais difícil. Orar é bem fácil, né? Qualquer coisa que eu preciso, eu oro. Mas vigiar o pensamento, né? Não deixar os pensamentos ruins chegarem, né? Então, o que a gente tem que fazer? Disciplina. Orar, vigiar primeiro, né? Então, esse pensamento me faz mal, para que eu vou ficar com ele? Né? Alguma coisa que a gente não pode ficar em casa pensando assim, porque alguém me disse alguma coisa ontem. Né? Vou dar o exemplo. Né? Por exemplo, a minha esposa me falou alguma coisa ontem que eu não gostei. E daí, hoje de manhã, eu levanto e fico pensando assim, poxa, minha esposa falou isso para mim ontem. Né? E certamente vai ter um espírito que vai dizer para mim, no meu ouvido, vai dizer assim, olha, e antes de ontem ela te falou isso. E aí daqui a pouco você está pensando, né? E daqui a pouco a tua esposa chega na tua casa, na frente de você, você briga com ela sem mais nem menos. Ela nem sabe por quê. Né? Isso é a gente deixar o nosso pensamento fluir a bel prazer. Né? Quando vier uma situação dessas, né? Pode ser sua esposa, seu irmão, seu marido, qualquer pessoa. Se a gente começar a alimentar isso aí, daqui a pouco a gente está brigando com as pessoas. Né? No momento que vir um pensamento desse, se a gente disser assim, não, isso aí já aconteceu, não vai fazer diferença. Aí a gente tem a capacidade de, estamos disciplinando o nosso pensamento. Então, vigiar, para não deixar, né, para não cair em tentação, para não deixar alguém sugerir para a gente, que daqui a pouco a gente está brigando com todo mundo. Por quê? Por que eu disse que as pessoas, quando a gente pensa alguma coisa, vem alguém e diz para a gente, né? Olha o que está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossas ações? A esse respeito, a influência deles é maior do que vocês imaginam, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, se você pensar em fazer o bem, em fazer uma boa ação, vai ter uma legião de espíritos te incentivando a fazer, te levando para um bom caminho, digamos assim. Mas também se você estiver pensando em não fazer o bem, em fazer alguma coisa que não esteja dentro do que você pensa, vai ter uma legião te dizendo. E como eu disse, o exemplo de alguém falou alguma coisa para mim e eu fico alimentando e daqui a pouco tem vários dizendo para mim que realmente que aconteceu isso, né? E daqui a pouco a gente está brigando com as pessoas. Por quê? Porque se deixar, eles nos dirigem. E disciplinar o pensamento é você ser dono de você mesmo, né? Por que isso, né? Só comprovando o que diz lá no Livro dos Espíritos, né? Há em volta do pensador grandes seres invisíveis que só querem inspirá-lo, ou seja, para o bem ou não, né? É a meia-luz das horas tranquilas, ou então a claridade discreta da lâmpada de trabalho que melhor podem entrar em comunhão com ele. Então, naqueles momentos tranquilos, né, que você tem disposição, hoje eu vou ser melhor, vou fazer o bem, assim por diante, você vai ter, né, grandes seres para te inspirar, para te ajudar, né? Às vezes você tem uma ideia, né? Não sei se já aconteceu com vocês, comigo, quando eu estava estudando para o vestibular, eu não conseguia resolver uma questão, teve uma hora que eu cansei e disse assim, tá bom, vou descansar um pouco e daqui a pouco eu volto. Aí quando você vai ver, você volta e resolve o problema. Resolveu sozinho? Não. Certamente você foi inspirado. Né? Então, é a chance de você dar, né, dar essa inspiração.
abrir a porta para alguma boa inspiração. E como é que a gente faz isso? Né? A gente tem uma série de livros espíritas, uns livros que a gente sempre indica aqui. Por exemplo, da coleção Fonte Viva. São livros que cada página é uma mensagem. E a gente lê a respeito disso. Por isso que ele diz ali, né? É bom viver em contato pelo pensamento com os escritores de gênio, com autores verdadeiramente grandes de todos os tempos e países, lendo, meditando suas obras, impregnando todo o nosso ser da substância da sua alma. Então, Leon Denis mesmo, né? Quando ele fez esse livro, certamente é um espírito, né, de alto gabarito, tem só mensagens boas aqui. Então, se a gente tiver meio complicada a vida, a gente lê alguma mensagem, né? Normalmente, o que acontece? A pessoa diz assim, nossa, como essa mensagem deu certinho para mim. Por quê? Né? Porque é inspiração, né, dos grandes escritores que ele diz ali, né? Isso aí é capaz de mudar o nosso ambiente, mudar a nossa perspectiva. E aí o que ele diz lá na figura, né? Atrai, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Tem uma palestra do Haroldo Dutra, ele disse assim, como é que a gente afasta mau espírito? Fazendo bem. Assim, se você tiver sempre fazendo bem e escutando música clássica, né, ele diz assim, ó, espírito mal não gosta de música clássica, né? Ele diz assim, então, liga uma música clássica, liga uma música que te faz bem e certamente você estará afastando, né? Por quê? Né? Que ele diz assim, ó, fazendo bem, os maus desaparecem. Continuando a respeito de leituras, né? É necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, depois amadurecê-las, assimilar-lhes a quinta essência, a essência profunda, né? Em geral, lê-se demais. Lê-se depressa, não se medita. Seria preferível ler menos e refletir mais o que se leu. Então, não adianta a gente pegar a coleção André Luiz e ler inteira para dizer assim, ó, eu li toda a coleção André Luiz. Mas e aí, o que você guardou da coleção? O que te marcou? O que você pensou a respeito de um determinado livro? Né? Então, assim, não adianta a gente ler por ler. A gente tem que refletir. Né? Então, todas as indicações que a gente vê aqui, né, sempre diz assim, ó, leia a mensagem e procure entender o que ela significa para você, o que ela veio dizer para você. Né? Então, isso é entrar em contato com os grandes pensadores, como ele diz ali, né? É um meio seguro de fortalecer nossa inteligência, de colher os frutos de sabedoria e beleza que pode conter nossas leituras. Então, é isso. Leia devagar, pense no que você leu, tente entender qual a mensagem que está te trazendo, né? Porque, às vezes, a gente pega, deixa o livro na cabeceira da cama lá, lê 4, 5 linhas e dorme, né? A gente termina de ler lá do outro lado já, né? Então, assim, pegue, antes de deitar, pegue e leia um livro de mensagem desse. Com certeza, a sua noite vai ser mais tranquila, né? Agora, se você deixar a televisão dentro do quarto, ligada, vendo um filme agitado lá, certamente você não vai dormir bem, né? Então, assim, até para dormir a gente tem que fazer uma preparação, né? E se a gente fizer uma leitura que diz assim, ó, e refletir no que leu, ler devagarinho, a gente tem a possibilidade de fazer ter uma noite de sono melhor. Continuando então, como em todas as coisas, o belo atrai e gera o belo. Do mesmo modo que a bondade atrai a felicidade,
como o mal atrai o sofrimento. Então, se a gente tiver esses pensamentos, é isso que a gente vai atrair, né? Bons pensamentos atraem coisas boas, né? Como ser dono de si, né? O que significa ser dono de mim mesmo? É eu pensar por eu mesmo, não deixar que alguém decida por mim, né? Quando você estiver lá conversando com você mesmo, não deixar que outra venha uma ideia que não é sua, né? E você pensar, né? Pensa em fazer o bem, vai ter assistência, né? Mas se você não é uma pessoa má e vem uma ideia ruim, você tem que saber que essa ideia não é sua, né? Alguém lhe sugeriu uma ideia dessas, então você tem que ter a capacidade de dizer que não, né? Então, que a gente tenha um objetivo, né? Apesar de todos os pensamentos que aparecerem na vida, aparecerem nos sugerindo alguma situação diversa, você mantém o seu foco, né? Saber que você é livre, né? Para fazer o que você quer. Claro que tem responsabilidade, mas não deixar, né, que outras sugestões, outros pensamentos te afetem. Deixar que você decide por você mesmo. Isso é ser dono de si. Isso é ser dono do seu pensamento. Como é que a gente faz isso? Olha a sugestão do Leon Denis, né? Primeiramente, regular a vida física. Ou seja, como que a gente vive? Como que você vive? Todo mundo sabe que precisa fazer atividade física, né? Todo mundo sabe que tem que ter uma alimentação regrada, né? Então isso é primordial, né? Reduzir as exigências materiais ao necessário. Será que a gente tem isso? Que a gente reduz as nossas exigências materiais? Que eu disse, a gente, quando pega um assunto, a gente fica olhando assim, diz, o que vai dizer para mim, né? Eu estava preparando a palestra e vi isso aqui. Eu abri o meu guarda-roupa lá, tem roupas que eu não uso há 3 anos. Está na hora de eu pensar o que eu faço, né? Então, assim, as nossas exigências materiais, será que eu preciso de tudo o que eu tenho? Tem uma amiga nossa que estuda com a gente de tarde, que eu sempre brinco com ela, que ela parece uma centopeia, porque tem um guarda-roupa cheio de sapato, né? Então, assim, ó, será que a gente precisa de tudo isso, né? É reduzir, né, as nossas exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, né? Instrumento indispensável para o desempenho do nosso papel terrestre. Ou seja, ganhamos um corpo limpinho e nós temos que cuidar dele, né? Tinha uma menina que trabalhava conosco e aí o marido dela tinha um problema com o alcoolismo e quando ele estava mal, ele dizia assim, por que Deus fez isso comigo, né? E ela dizia para ele assim, não foi Deus que fez com você, foi você que fez com você isso, né? Deus te deu um corpinho limpinho, quem estragou o corpo foi você, né? E que nós pensemos isso, né? Que a gente tem obrigação de cuidar do nosso corpo, porque ele é o nosso instrumento que vai nos levar. Tá certo que depois a gente vai deixar, como dizia o Divaldo, o nosso jumentinho vai ficar aqui, né? Mas a gente tem que cuidar dele para a gente ir até o máximo possível, né? Para aprender e fazer a nossa missão que cada um sabe qual que é a sua, né? Então, que a gente tenha essa capacidade, né? Ser dono de nós mesmos, não ter essas exigências por causa dos outros. Garantir a saúde não por causa dos demais, mas por causa da gente mesmo. Que a gente só responde para a gente mesmo, né? Disciplinar as impressões, as emoções, exercitando em dominá-las, em utilizá-las como agente de nosso aperfeiçoamento moral, né? Disciplinar as impressões e as emoções. Eu penso que isso aqui é a gente se preocupar com coisas que a gente pode resolver. Não adianta eu ficar preocupado com coisas que eu não depende de mim, né? Não vou resolver o problema do mundo, eu tenho que resolver os problemas próximos, pelo menos, né? Olha o que diz aqui, ó.
Não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. Normalmente, quando a pessoa diz assim, eu sou espírita, se já aconteceu com vocês, todo mundo, se você está num lugar, uma vez eu estava no Hospital Nossa Senhora das Graças aqui fazendo uma ficha e quando pergunta a religião, o pessoal diz assim, espírita, aí todo mundo para e te olha. Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? E às vezes perguntam, mas você é espírita, como é que é isso, né? Então, tem várias coisas, né? Mas ser espírita não é ser melhor e não é ser pior que os outros, né? É fazer isso aqui, né? Fazer penetrar na prática diária da sua vida. Então, espiritismo a gente não aprende só assistindo palestra. Você pode ser um simpatizante da doutrina espírita e vem aqui no centro, assiste palestra, recebe passe, então você é um simpatizante. No momento que você se dispuser a ser espírita de verdade, você vai estudar, você vai se aprimorar e, como diz o Kardec, né? Espírita é aquele que tenta domar suas más tendências todos os dias, né? Então, isso é ser espírita, né? Então, é fazer isso aqui, né? Fazer e viver, penetrar na sua vida o espiritismo, né? A grande vantagem de ser espírita é que a gente não tem um sacerdote. Eu nunca estudei espiritismo para... Não existe isso, né? Os palestrantes que vêm aqui, a única diferença é que eles estão estudando há mais tempo e vêm aqui. Qualquer um de vocês que pode se dispuser a estudar e vir aqui falar, pode vir, né? Nós não temos um sacerdote, não temos um pastor, não temos ninguém para dizer para a gente assim, vocês têm que fazer assim, né? O que a gente tem que fazer? Fazer aqui, penetrar na nossa prática diária. Ser espírita é isso, né? É colocar o espiritismo dentro da nossa vida. Concentremos, pois, muitas vezes nossos pensamentos para dirigi-los pela vontade em direção ao ideal sonhado. Então, qual o ideal sonhado? Jesus. E saber como Jesus agiria em determinadas situações. Eu já comentei com vocês, quem já me viu falar aqui, eu tinha uma menina, eu com 50 e poucos anos, e uma menina de 18, veio trabalhar comigo. E ela dizia, católica fervorosa, e ela dizia assim para mim, como é que Jesus agiria nessa situação? E então é o objetivo, né? O nosso ideal lá, né? Eu já estava aqui no centro há uns 10, 15 anos mais ou menos e nunca tinha pensado nessa situação desse jeito. E ela praticamente em todas as situações que acontecia na vida dela, de situações diversas, ela dizia assim, como que Jesus agiria, né? Se a gente tiver essa balança, essa sensibilidade para pensar como Jesus agiria, claro que Jesus é um espírito angelical, né? Que está bem longe de nós. Mas se a gente conseguir levar um pouquinho lá do que Jesus, como Jesus faria, né? Sabendo que Jesus não julgava ninguém, ao exemplo da mulher adúltera lá, né? Jesus curava as pessoas, né? Então, que a gente tenha essa sensibilidade de pensar como Jesus faria, né? Que esse é o nosso ideal sonhado lá. E aqui, questão 919 do Livro dos Espíritos. O homem sempre poderia vencer suas más inclinações pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes com poucos esforços. O que lhe falta é vontade, né? Então assim, eu sei que eu tenho um defeito, eu posso me corrigir, né? Fazendo um esforço pequeno, né? E o que falta para a gente corrigir, né? Meu jeito de agir, alguma coisa que eu não gosto, né? Como deu lá no segundo ou terceiro slide que eu coloquei, né? Onde é que eu estou e para onde que eu quero chegar, né? Então, se eu
tem alguma coisa em mim que eu não gosto, que eu acho que eu tenho que melhorar, que eu tenho que evoluir, né? Como que eu vou chegar? Né? Eu tenho que ter vontade de sair do lugar, né? Como ele diz lá também, é sair da inércia, é vontade para mudar, vontade para evoluir. Por quê? Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É saber aonde que eu estou e como eu tenho que agir, né? É necessário vigiar, né? Vigiar sempre, né? Vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Volto a dizer, aonde que eu estou e para onde que eu vou. E, né? Como é que a gente faz isso? Estude sempre. A renovação das ideias favorece a evolução do espírito. Então, é isso, né? É saber que nós temos as nossas limitações, mas nem por isso a gente vai deixar de perseverar, né? Então, temos que tentar sempre nos aperfeiçoar. Pensem num atleta de salto em distância, por exemplo. Se ele não tentar todos os dias se aperfeiçoar, ele nunca vai chegar, né? Vai ser, primeiro ele salta uma vez, 2 vezes, 10 vezes, quantas vezes ele faz isso por dia para chegar na perfeição, né? E nós também, para nós sairmos do lugar, a gente tem que ter isso aqui, sabe? Visar o aperfeiçoamento, sempre. Por quê? Porque a felicidade não está nas coisas externas nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubemos criar. Então é isso. Às vezes o mundo está tumultuado, como está atualmente, né? Se não tiver, aqui, ó, se o interior estiver em paz, o exterior tanto faz. Então, é a certeza que eu fiz tudo o que eu podia no dia a dia, né? Tem coisas que acontecem na vida da gente que fogem ao nosso controle. Por exemplo, perder uma pessoa da família, né? A gente não pode fazer nada, né? A gente tem que aceitar, tem que acreditar que existe um mundo espiritual, que um dia a gente se encontra lá, né? Mas se a gente tiver paz, tiver a certeza que a gente fez o possível pela pessoa, tranquilo, né? Então, às vezes você vai em determinados lugares, determinados velórios por aí, você vê aquelas pessoas apavoradas, né, com peso na consciência. E você vai em outro lugar sabendo que todo mundo fez o possível, está todo mundo tranquilo, né? Então, é isso, é ter a paz de espírito, né? Ter a certeza que eu fiz o possível, né? Por isso a gente tem saber que o que acontece externamente não vai nos afetar. Então, o que ele diz lá? Quem importa que o céu esteja escuro por cima de nossas cabeças e os homens sejam ruins à nossa volta? Se tivermos a luz, tivermos a luz na fronte, a alegria do bem e a liberdade moral no coração, então o mundo é tumultuado. Se a gente ficar desesperado porque o mundo tem guerras em determinados lugares, porque aconteceu em determinado lugar uma chacina ou qualquer coisa do tipo, né? Como ele coloca aqui, ó, que a gente tem que aprender a não ficar lendo jornal, porque ficar vendo televisão, né? Ele pensa assim, se você de manhã acorda, liga a televisão antes de ir trabalhar, você vê tanta desgraça na televisão que você já vai sair mal de casa, né? Então, que a gente tenha, né? Não interessa que o mundo esteja tumultuado. A paz de espírito é minha. Eu que vou fazer a minha paz de espírito, né? Porque cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra, seu paraíso e seu inferno, né? Aqui, ó, cada um transborda o que tem dentro de si. Então, aquelas pessoas que são boas, né? Tinha uma amiga nossa que trabalhava aqui no centro e um dia ela estava mal assim, ela disse assim, eu estava com a energia baixa. Aí eu estava no côndor, encontrei uma outra
outra amiga que trabalhava aqui. Ela me deu um abraço e voltou a minha energia no mesmo momento, né? Então, são pessoas que Deus coloca no nosso caminho, né? Que tem, né? Aqui, ó, claridade dentro delas, energia boa, que quando ela dá um abraço na gente, a gente se infla, né? Dá outra energia. Nós trabalhamos aqui na terça-feira à tarde, a gente fica na portaria ali na entrada, né? Então, assim, ó, tem gente que passa, que aperta a mão, tem gente que dá um abraço. Aí tem gente, normalmente a gente fica aqui, né, que a gente trabalha de tarde e de noite. A gente fica aqui. Aí tem gente que diz assim: nossa, vocês ficam todo esse tempo lá. Diz assim: não são vocês que ganham, somos nós que ganhamos. Porque a energia que a gente recebe aqui na entrada ali, de dar oi, de dar um abraço nas pessoas que chegam, é muito grande, né? Então, assim, e por que isso? Porque ninguém é obrigado a vir aqui. Alguém obrigou vocês a vir aqui? No centro todo mundo vem porque quer, vem com energia boa, trazer coisas boas, e a gente está ali e a gente recebe muita energia boa. Dessas, né? Dessa claridade que cada um tem dentro de si. Então, é muita energia. Se alguém quiser compartilhar, vem trabalhar com a gente aqui. E as mudanças, né? Todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Uma das coisas que eu mais ouço aqui é quando a gente está na saída ali, a gente pergunta assim, ó, essa palestra vai ter de noite hoje? Porque a gente está de tarde ali, né? Diz assim, não, vai ter hoje de noite. É a mesma palestra? É. Então eu vou chamar alguém para vir aqui, porque é essa pessoa que deveria vir aqui, né? Então, que bom que a pessoa possa vir, né? Mas eu nunca penso que a palestra é para mim, né? Aquela página do livro que eu leio é para mim, né? A gente normalmente pensa que é por causa dos outros, né? Por quê? Porque às vezes ela serve para mim, mas eu acho que serviria para o outro, né? E normalmente o que acontece? A escala da palestra é feita 2 meses antes, normalmente. E aí a pessoa vem naquele dia que ele falado sobre determinado assunto. Será que é para ele ou é para mim que vim? Para mim que estou aqui, né? Então, olha o que o Gandhi diz lá. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, não queira mudar os outros. Mude você primeiro, né? Por que isso? Porque o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Tudo o que você fizer vai levar para a eternidade. Isso aí é o Gladiador, o final do Gladiador, para quem viu. Esse foi um dos filmes que eu mais vi já na minha vida, acho. Eu acho sensacional e é justamente isso, né? Então, o que a gente faz hoje, muitas pessoas pensam assim, o que eu fui na minha vida para estar passando o que eu estou passando hoje, né? Mas a gente pense assim, né? Como vai ser a minha próxima vida se eu agir de forma